Paz e graça, a gente começando aqui o estudo, né, de hoje. Nós estamos aí no estudo de teologia e esse é a quinta apostila e algumas aulas já. E hoje, depois que damos de bibliologia, Pentateuco, os livros histórico e poético, os profetas maiores e menores, agora nós chegamos no Novo Testamento e hoje eu quero falar dos Evangelhos e do Atos dos Apóstolos. E quero dividir esse estudo em três partes. Primeiro, dos três primeiros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois quero falar de João, que é diferente dos outros evangelhos. E por último, então, encerrando esse estudo, falar um pouquinho do Atos dos Apóstolos. Quero começar fazendo a apresentação aqui dos escritores, né? Mateus, para atender aos judeus, escrito com forte ênfase judaica, apresentando Jesus como cumprimento da promessa do Antigo Testamento, né? E Jesus é o Messias, rei prometido, filho de Davi, filho de Abraão, que inaugura o reino do céu. Depois, a seguir, né, nós temos Marcos, que não é um apóstolo, mas que andou a serviço de Jesus com Pedro, mas com Pedro andou com Paulo também, mas mais com Pedro. Marcos, associado à pregação de Pedro, provavelmente voltado a cristãos gentios, especialmente romanos, em contexto de sofrimento e perseguição. Jesus é o servo sofredor, poderoso em obras e obediente até a cruz. A seguir, né, então, nós temos o livro do Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, que vem mais voltados para os gregos, né? Jesus como filho de Deus ou do homem, Lucas médico e companheiro de Paulo, escrito a Teófilo com intenção histórica, né? Ordenada a apologética. Jesus é o Salvador universal enviado para judeus, gentios, pobres, marginalizados e pecadores. Então esses são, né, os três escritores dos três livros chamados sinóticos. Esses livros, né, eles apresentam os feitos de Jesus, o que aconteceu, os acontecimentos na época e nos dias em que Jesus andou aqui na terra, né? Veio pregar o seu evangelho. Esses livros apresentam ações milagrosas, né? Como a mulher muito forte, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Bartimeu e tantos outros também, como o Zaqueu, o publicano, que se converteu subindo uma árvore, você conhece a história, algumas parábolas do filho pródigo e outras tantas aí, as 10 virgens. Então, esses três livros aqui, dos três primeiros evangelhos, ele narra, né, os acontecimentos quando Jesus esteve aqui na terra, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, né? Então, basicamente é isso que apresenta os evangelhos chamados sinóticos, que tem um apóstolo só, né, que é Mateus. Mateus, que vocês sabem aí, era um cobrador de imposto, conhecido como Levi, e odiado, né, pelo povo judeu, porque
ele cobrava impostos e, segundo os judeus, injusto, né? E ele então foi chamado por Jesus. Houve um descontentamento muito grande dos discípulos por causa disso, mas Jesus conseguiu apaziguar a situação e no fim eles viraram amigos depois que Mateus se converteu então, e Mateus então escreveu o que ele presenciou ali, e Marcos, como eu disse, Marcos ele não era um discípulo, ele era um discípulo de Pedro, né? Andava bastante com Pedro e também andou um pouco com Paulo. Não se sabe muita coisa sobre ele, mas o que se sabe mais é isso, né? Que ele andou com Paulo, era um discípulo de Paulo. E depois vem o livro de Lucas, né? O Lucas é um médico, um doutor, e que andava bastante, andou, né, o seu ministério todo com Paulo. Há quem diz que ele escreveu também os Atos dos Apóstolos, que é uma segunda parte, né, do livro do Evangelho de Lucas. Então, esses são, né, os três primeiros evangelhos chamados sinóticos. Por quê? Porque eles são iguais, né, com o mesmo objetivo, com o mesmo jeito ali, contando os feitos de Jesus, os acontecimentos quando Jesus esteve aqui na Terra, os ensinamentos de Jesus, lógico, diferente do João, que eu vou falar a seguir. Tá bom, gente? Então, o Evangelho de João, né, como eu disse ali, é diferente, né, dos evangelhos sinóticos ali, porque João apresenta Jesus para o mundo, o contado sinótico, né, os evangelhos sinóticos ali de Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam os feitos de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus para o mundo. E João não, João ele se concentra mais na pessoa do Senhor Jesus. Autor, né, lógico, o apóstolo João, escrito em ambiente de amadurecimento doutrinário da igreja, combatendo erros sobre a pessoa de Cristo. Mensagem principal: Jesus é o Verbo eterno, Deus encarnado, fonte da vida eterna. Ênfase teológica: divindade de Cristo, fé, vida eterna, amor, comunhão com Deus. Enquanto era bem provável que João conhecesse a narrativa dos outros três evangelhos, ele escolheu não seguir a sequência cronológica de evento do mesmo, como uma ordem tópica. Nesse caso, eles podem ter usado as tradições literárias comuns ou orais, o esquema amplo e o mesmo, e alguns acontecimentos em particular do ministério de Jesus são comuns a todos os 4 livros. Algumas das diferenças distintas são: primeiro, ao invés das parábolas familiares, João tem discurso externos, né? Externos. Segundo, em lugar dos muitos milagres e cura, né, no sinótico, João usa 7 milagres cuidadosamente escolhidos a dedo, que servem como sinais. O terceiro, né? O ministério de Jesus gira em torno das 3 festas da Páscoa, ao invés de uma, conforme citada nos sinóticos. Quarto, os ditos eu sou são unicamente joaninos. João divide o ministério de Jesus em 2 partes distintas. Dos capítulos 2 ao 12 dão uma visão do seu ministério público, enquanto os capítulos 13 ao 21 relata seu ministério privado aos seus discípulos. No capítulo 1
1 ao 18, denominado Prólogo, João lida com as explicações teológicas da primeira vinda de Jesus. Ele mostra o estado pré-existente de Jesus com Deus, sua divindade e essência como sua encarnação. Então, o João ele fala mais da pessoa do Senhor Jesus, né? E bem diferente dos outros sinóticos, como fala aqui o texto que a gente leu, algumas poucas coisas que ele também fala, né, que são narrados lá nos livros sinóticos, mas a maioria do que ele fala aqui é único, né? Não tem nos outros, porque ele está apresentando Jesus para o mundo. Quer conhecer Jesus? Lê o livro de João, o Evangelho de João. Quer conhecer os feitos, mais os feitos de Jesus? Lê os outros evangelhos, os livros sinóticos. Então, é isso aí, gente. Basicamente, é isso aí, né? Ficou bem claro, né, que os primeiros livros do Evangelho são iguais, né? Por isso chamados sinóticos, e o livro de João é um pouco diferente e está explicadinho. Nós vamos agora então para o livro do Atos dos Apóstolos. Bora? Então, gente, os estudiosos, né, atribuem essa obra, né, dos escritos dos apóstolos, feitos dos apóstolos, né, a Lucas, e até dizem que é uma continuação do livro de Lucas, uma segunda parte do livro de Lucas, né? Lucas contexto continuação do Evangelho de Lucas, narrado a expansão da igreja de Jerusalém até Roma. O Espírito Santo capacita a igreja para testemunhar Cristo até os confins da terra. Missão: poder do Espírito, crescimento da igreja e universalidade do Evangelho. O livro de Apóstolos são mencionados especificamente seus atores, não mencionam, né, especificamente seus atores, mas muitos apontam Lucas, o médico amado. O autor é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, conta a história da igreja antiga dentro das estruturas de detalhes geográfico, político e histórico que podiam encaixar-se apenas no século I. Portanto, por causa desses fatos e porque o livro não registra a morte de Paulo, apesar de deixá-los prisioneiros em Roma, pode-se datar a redação de Atos como próximo à prisão do apóstolo naquela cidade por volta de 62 depois de Cristo. Eu fiz uma anotação aqui porque o livro dos Atos dos Apóstolos, ele narra aqui, meio parecido com os evangelhos sinóticos, né? Que Lucas escreveu um deles. Por isso que eles atribuem a autoria a Lucas. E eles narram aqui os feitos, né, dos apóstolos, as missões, as viagens, né, dos apóstolos e todos os acontecimentos. Mas o livro começa, né, com a aparição de Jesus, narra aqui a aparição, uma das aparições de Jesus aos apóstolos. Ele apareceu algumas vezes, e essa aqui é uma dessas vezes, onde Jesus diz já no capítulo 1 de Atos, que eles seriam, né, os apóstolos, os discípulos dele, seriam revestidos com o Espírito Santo, cumprindo-se aquilo que ele diz lá em João, que João diz lá em João 14, que diz que ele vai para o Pai, mas não deixaria eles órfãos, e rogaria a Deus para que mandasse outro Espírito, né? Outro Consolador. E então aqui
se cumpre aqui. Jesus confirma que depois que ele ascende ao céu, morre, ressuscita, ascende ao céu e volta para falar com os apóstolos. E lá no capítulo 2, né, uma passagem muito conhecida por todo mundo, o Pentecoste, né, que é a descida do Espírito Santo, se cumpre aquilo que Jesus fala ali, que o Consolador viria. Eu até no estudo recebi uma pergunta, né, que achei muito pertinente, muito legal, que um dos alunos perguntou como é que se dá isso, se no Velho Testamento tinha o Espírito Santo, e se o Espírito Santo só apareceu no Novo Testamento, né? E é uma pergunta boa, porque muita gente não sabe disso, mas no Velho Testamento tinha a presença do Espírito Santo também, só que o Espírito Santo descia nos profetas, naquele que Deus escolhia para entregar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, né? Ele não estava na terra, ele descia e ali, né, fazia a obra ali, né? Usava os vasos, usava os instrumentos ali. E agora não é diferente, depois dessa descida, nesse dia de Pentecostes, que está narrado lá no capítulo 2 de Atos, ele desceu e ficou na terra, está hoje aqui na terra, e ele, como diz as escrituras, né, como diz lá em Coríntios 3,16, ele faz morada na gente, né? Não sabeis vós que sou o templo, morada do Espírito Santo de Deus? Então ele desceu e fez morada. A partir desse dia aqui, ele fez morada. Mas o Espírito Santo ele desceu com muita glória e já dizendo o que ele veio fazer, né? Porque na sua descida já deu já fez um grande movimento e nesta ação já teve uma estrondosa resposta, né? Porque no primeiro discurso de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, ele já ganhou 3.000 almas, e logo a seguir, na segunda descida, na segunda ministração de Pedro, mais 5.000 almas, quer dizer, foi algo assim sobrenatural, foi algo tremendo, e o Espírito Santo está até hoje, né, fazendo a obra. Eu separei aqui também, porque isso só se deu, o Espírito Santo só chegou àquele lugar e aquelas pessoas ali, porque aquelas pessoas tinham algo muito importante, né, em seus pensamentos, em suas ações ali, porque a Bíblia diz que estavam reunidos ali cerca de 120 pessoas, e ali eles tinham tudo em comum, né? Eles partiam o pão em comum, eles tinham o mesmo pensamento, a mesma visão, o mesmo foco, o mesmo objetivo. Eles repartiam as coisas entre si. Então, por isso, né, eles foram dignos de receber esse presente tão precioso, tão majestoso, que é o movimento, né, o primeiro movimento assim grandioso do Espírito Santo aqui na terra, cumprindo aquilo que Jesus prometeu. E falando nisso, né, que eles repartiram tudo entre si, eu separei aqui aquela passagem de Ananias e Safira, porque eu acho muito importante, porque tem muita gente que quando fala em dízimo, em oferta, muita gente critica, acha que dizem que é para sustentar pastores, e até eles não estão muito fora não, porque a própria igreja, a igreja não, né, mas as próprias pessoas, esses líderes, esses pastores, muitos aí escandalizaram, né, vivendo numa luxúria, vivendo numa mordomia à custa dos contribuintes, né, dos dizimistas,
dos ofertantes e eu também sou contra essas coisas, né? Não que o pastor, que o líder não possa ganhar o seu sustento e até ter uma vida boa, quer dizer, ter uma casinha boa, ter um carrinho bom e viver bem, o obreiro é digno do seu salário. Agora, construir um poder, fazenda, como muito tem aí, fazenda e várias propriedades, tem um patrimônio imenso à custa, isso eu sou errado também, e por isso eu entendo quando o povo diz isso, só que o ruim é que a gente toma, né, toma também junto com esses pilantras aí. Mas, então aqui eles repartiram tudo entre si, e esse Ananias e Safira, eles mentiram, eles esconderam uma parte, né? Poxa, eles concordaram, vieram, então não vinham, né? Se não concordam com isso, não vem. A mesma coisa que a gente fala na igreja. As pessoas dizem, a igreja cobra dízimo. A gente não cobra nada. Dízimo é uma doutrina que a gente prega na igreja também, mas a pessoa vai se quer. A pessoa dizima se quer, não é? Ninguém é obrigado a dizimar. A gente ensina que é o certo. Agora não é obrigado. A mesma coisa que Ananias e Safira. Se eles não concordavam com isso, para que eles foram para lá? Né? Quer dizer, concordavam com outras coisas, mas não concordavam com isso. E por isso eles morreram, né? Para ver como isso é sério. Só para deixar você ligado aí. E logo a seguir vem a instituição dos diáconos, né? Que a igreja começou a crescer e devido também a esse acontecimento, por ganharam 8.000 almas ali, então, embora tinha muita gente visitando, muita gente que era de fora, que depois voltaram para suas casas, mas tinha bastante gente dali também, então a igreja cresceu, os apóstolos não davam mais conta, houve reclamação nos atendimentos, e eles resolveram instituir, então, diáconos para cuidar dos serviços da igreja, e eles, né, se empenharam na palavra de Deus. Depois do capítulo 6, lá vem, né, o primeiro mártir, que foi Estevão, que morreu apedrejado, mas que viu o céu aberto, mas os que estavam apedrejando eles não acreditaram nisso e não viram, né, porque isso é para quem crê. A seguir, né, lá no capítulo 9, a conversão de Paulo, que era perseguidor, né, dos cristãos, da igreja que estava se levantando ali com a pedra fundamental que é Cristo. E então Jesus chama Paulo para seu ministério, e Paulo foi um grande missionário, um grande apóstolo que expandiu, né, o evangelho do Senhor Jesus, e principalmente entre os gentios. Tem muitas coisas aqui nesse Atos dos Apóstolos que a gente podia mencionar aqui, mas a gente não tem tempo para isso, a gente tem que fazer um resumo disso tudo. Então, basicamente, é isso, né, gente, do Novo Testamento, aí, os 4 evangelhos e o livro dos Atos dos Apóstolos aqui, né, registrado, né, os acontecimentos na época dos apóstolos, após Jesus ter ascendido aos céus. E então é isso, a próxima aula vai ser as cartas paulinas, e a gente espera contar com você, tantos os alunos aqui que estão presentes com a gente, tem marcado presença nas aulas, né? Como aqueles que assistem a gente aqui pelo YouTube. E falando nisso, nós pedimos que vocês curtam, se você gostou, curtam esse vídeo, comente o que você acha. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente, na medida do possível, vai tentar responder. Compartilhe aí para os seus amigos, acompanhe a gente nesse estudo. Se você quer saber mais das outras aulas, é só ver nos vídeos aí. E o mais importante, a gente se inscreve
aí no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, não custa nada. E para nós aqui da Igreja Evangélica Plano de Deus e para o canal Plano de Deus, é de muita importância. Um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.